Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vamos dar continuidade aí. Como eu terminei o vídeo, eu achei muito surpreendente a tese do irmão, mas infelizmente ele não deu sustentabilidade, né, na sua tese. Ele recuou, né? Ele foi aquele que do exemplo que eu dei, do cara que chega na sua casa e vê uma cena com a sua esposa em cima da cama. Ele prefere se livrar da cama do que ir permanecer na sua paixão, né? Infelizmente, em maçonaria isso é muito comum, né? É melhor a paixão do que os fatos de fato ali apresentados. E o que ele apresentou não tinha como nenhum maçom que conhece de maçonaria fazer uma contextualização ao contraditório, né? Aí acho que dentro do processo foi agradável porque ele não sustentou a sua ideia. Diferente de nós outros, meus irmãos, que eu entendi tanto nas entrelinhas as informações dele, que eu vou dar continuidade o que ele quis apresentar. Isso nos dá a entender nas entrelinhas do trabalho dele, que de certa forma, para uma pessoa que tem uma visão eclética, desprendida, sem nenhuma ideologia em relação à matéria, você consegue ver, pode ter certeza. Eu gostaria que você encontrasse aí esse trabalho dele. Digite aí, eu coloquei assim, princípio dos 12 pontos de regularidade. Aí apareceu 3 links, aí eu fui lá e cliquei, não sei se é o segundo ou terceiro no Google, aí eu me deparei com esse trabalho, muito rico. Bem, olha só, é entendido e que deve ser agora bem compreendido e aceitável, por que não dizer aceitado, pelo fato de que a única leis, digamos assim, se nós tivermos como leis que não pode ser modificado, que não pode ser mudado, são os landmarks. Isso aí qualquer maçom do aprendiz ao grau 33, ele vai concordar com você. Se você for discutir ou defender que a única lei na maçonaria que não pode ser mudado são os landmarks. Todas as outras coisas na maçonaria estão sujeitas a mudança. Constituição, regimentos, código disciplinares, código eleitoral, tudo isso aí está sujeito a mudança. E é algo que eu fiquei surpreso quando eu peguei a meada da coisa. Eu peguei o entendimento da coisa. Olha, já que os landmarks não podem ser mudados, são as leis pétreas, são a universalidade da maçonaria. Então, para que é que serve os pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra de fato? Que eu venho apresentando sempre, mas eu sustentava sem aquela questão de provas comprobatórias, de forma de relatos de memória, como eu falei, né, no vídeo de ontem. Mas agora eu posso te apresentar com provas comprobatórias dentro da historicidade. Isso que é gostoso em maçonaria quando você estuda de forma desprendida e quando você quer trazer luz para os fatos. Então, os 8 pontos de reconhecimento, não somente agora os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas também incluir os 12 pontos de regularidade, porque nós descobrimos a fonte de quem compilou os 12 pontos de regularidade, que foi a Grande Loja Unida da França. Se faz aí simplesmente um trocadilho, mas muitos maçons, principalmente os maçons da autocracia, trata os pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra como pontos de regularidade. Não é isso? Você ouve muito. Acho que poucos maçons, você escuta que os 8 pontos da Grande Loja Unida da Inglaterra
são pontos de reconhecimento, não de regularidade. E já os pontos, os 12 pontos da grande loja hoje que nós sabemos da onde é a origem, de onde veio, da grande loja unida da França, os 12 pontos de regularidade nós levamos para uma dimensão universal da maçonaria, como se fosse um respeito para que a maçonaria seja dita como regular, respeitando os 12 pontos de regularidade, como eu muito defendo aqui, como muito defendia, mas de agora em diante você vai perceber que essa temática agora vai ficar de cada um no seu quadrado. Eu vou colocar aqui com argumentos, né, com um princípio, com lógica, cada um no seu quadrado. Landmark dentro do quadrado dele, 12 pontos de regularidade dentro do quadrado dele, 8 pontos de regularidade dentro do quadrado de reconhecimento dentro do quadrado dele. Meus irmãos, eu estou começando a rir porque eu estou num orgasmo cósmico de tanta alegria quando você percebe, você consegue aceitar o aceitável e começa a entender a maçonaria. Porque muitas vezes eu não culpo os meus irmãos maçons pela falta de conhecimento. Por isso que muitas vezes eu gosto de repetir uma frase, um pensamento meu, quando eu digo assim, o ignorante que desconhece algo, esse você tem que ensinar, esse não é ignorante. Você não pode querer chamar uma pessoa que desconhece algo de ignorante, seria uma prepotência da sua parte, muita arrogância da sua parte. A esse ignorante que desconhece, ele simplesmente desconhece porque ele não conhece, ele é ignorante. A ignorância dele consiste no desconhecimento da matéria ali, da coisa apresentada. Mas ao ignorante que conhece, ignora o que sabe, esse você deve combater. Esse você deve combater. Então o maçom não deve combater a pessoa que não sabe. O maçom deve combater o ignorante que sabe e quer desconhecer o que sabe. Aquele exemplo que vai caber muito aqui no nosso diálogo, quando eu falo do cara que chega, que eu estou falando do cara que chega em casa e vê a mulher em cima da cama. Ele está vendo. Ele está vendo, meu irmão, ele está vendo a realidade ali. Mas ele prefere dar sumiço na cama do que aceitar os fatos, ali visivelmente nos olhos dele. Esse é o ignorante que o maçom tem o dever de combater. Esse é o ignorante que conhece, que vê, mas quer ignorar o que sabe. Esse deve ser combatido. Mas aquele que não sabe, esse deve ser ensinado. Então em maçonaria, fica difícil, de fato, você eu falo no sentido de maçonaria autocrática, você aceitar o que eu estou falando para você em primeira instância, sem sequer você ter o senso investigativo, porque você não quer aceitar. Você não quer, você está numa Matrix, você está num sonho, você não está numa realidade, então você não quer aceitar. Ontem eu ouvi de um irmão que disse assim, não assisto mais nem teus vídeos. É complicado, o cara prefere jogar a cama fora e viver aquela paixão, que é um direito do indivíduo, é liberdade, certo? Mas o meu dever como maçom é combater a ignorância do ignorante que conhece e ignora o que sabe. Então, fica agora entendido, subentendido, o que eu vou te apresentar e você tira as suas próprias conclusões. A maçonaria, ela tem um princípio do que consiste a regularidade na origem. Chama-se os landmarks. Toda maçonaria regular, veja bem, meus irmãos, o que vocês... Eu vou lembrar aqui alguns soberanos grão-mestres, alguns sereníssimos. Diego, Cristiano, o Jonas, o cara veio me visitar, o cara que eu amo muito, peraí. Não, isso eu tenho que lembrar, pessoal, peraí. Caralho. Porra, meu irmão. Desculpa aí os palavrão, peraí, porque eu sou muito natural, peraí. O Senna, né? Do Goíbe, entendeu?
Você vai ficar feliz, cara, com essa luz que eu vou trazer para nós, para todos nós da maçonaria universal. Só pode dizer que seja maçonaria regular, quem estiver enquadrada, as potências que estiver enquadrada dentro do que consiste os landmarks. Potência que não esteja dentro dos landmarks de Mackay, de Albert Pike, ou seja, qualquer outro landmark que a maçonaria de tradição masculina, a maçonaria desse princípio do que consiste essa tradição, que adotou como universalidade os landmarks, quem não tiver dentro dos landmarks não pode se dizer uma potência maçônica regular. Jair, me fala mais dessa tua ideia, que teve um princípio nos argumentos da tese que você leu, que ele não revelou, que ele ficou com medo, né, de ir para a fogueira. Eu aqui não, se quiser me levar para a fogueira, pode levar. Eu morreria com a maior felicidade do mundo. Pode ter certeza disso. Aí agora, meus irmãos, vamos lá. Veja bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Os 12 pontos que a grande loja unida da França, que ela apresentou como princípio da sua regularidade, pode ser mudado? Pode ser mudado? Responda para mim. Pode, Jair, pode ser mudado. Porque é dela, foi ela que compilou, foi ela que criou. Ela pode mudar, a qualquer momento, se ela desejar mudar, ela pode mudar os 12 pontos. Os 8 pontos de reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra, pode ser mudado? Pode ser mudado? Pô, Jair, claro que pode ser mudado, Jair. Não mudou em 2018? Não houve uma mudança? Não houve até uma diminuição? Era o 8 e passou para 7? Então esses pontos pode ser, digamos, a direção da maçonaria regular, pode ser usado como maçonaria regular para ditar as regras da maçonaria regular, se está sujeito a mudança, e que só quem tem essa prerrogativa de mudar são os seus compiladores, aqueles que criaram. Esses pontos pode ditar a maçonaria regular, universal? Pode? Não pode. Não pode. Porque senão eu vou fazer a maçonaria do jeito que eu quero. Se você me der essa ortoga, se você disser que que os princípios dos pontos que eu estou te apresentando são os princípios da regularidade da maçonaria universal, eu posso a qualquer momento fazer uma mudança. Por exemplo, se daqui um tempo, que isso é possível, não vamos aqui dizer que não seja possível. Se daqui um tempo a grande loja unida da Inglaterra, ela resolva fazer uma nova atualização, uma reforma nos seus pontos, e dizer assim, olha só, que são pontos de reconhecimento, certo? São pontos de reconhecimento. Ela dizia assim, quem quiser ter meu reconhecimento, tem que ter esses pontos aqui. Aí como ela teve o direito de diminuir, ela pode ter o direito de aumentar. Então ela coloca lá, a potência que queira ter, nosso reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra, que eu acho uma arrogância e uma prepotência, se dizer que é a dona da maçonaria, mas é reconhecimento. Observe as minhas entrelinhas, meus irmãos. Mas é reconhecimento, não é regularidade, é reconhecimento. Tratado de mútuo reconhecimento, não é regularidade. Então a potência que queira ter nosso reconhecimento, aí coloca lá, de 7 vai para 8. Tem que aceitar, tem que reconhecer que todo indivíduo transexual, né, que fizer a troca ou seja, as mulheres, a pessoa que foi um dia mulher, mas se transformar o seu corpo em homem e ter na sua identidade lá, veja bem, eu sou pedófilo não, viu, pessoal? Pedófilo, eu não sou homofóbico não, viu, pessoal? Não sou homofóbico não, só tô colocando um posicionamento aqui de maçonaria, ok? Senão você pode confundir aí. Então ela coloca lá, toda a pessoa que fez mudança de gênero, ela foi mulher e fez a mudança para homem e colocaram lá no seu registro, tem que ser maçom, tem o direito de ser maçom. E a potências que não aceitarem isso, não pode ter o nosso reconhecimento. E aí? Hein? Ela pode fazer isso? Pode.
Então não confundamos mais pontos de reconhecimento, os 12 pontos que podemos dizer de reconhecimento da Grande Loja Unida da França, que são os 12 pontos, com a regularidade na origem da maçonaria universal, que nós só temos um pilar. Um dia atrás, eu defendia que os 3 pilares da maçonaria para dar regularidade na origem era os 3 pilares. Quem participou do grupo de estudo, eu até debati com o Gutenberg, né, defendendo os 3 pilares, e também comungou, né, ou seja, comungávamos que os 3 pilares da maçonaria para ser regular seria os 12 pontos de regularidade, os 8 pontos de reconhecimento e os landmarks. Mas hoje eu não vejo mais assim, porque eu não sou escravo nem das minhas próprias ideias. Eu não vou aqui jogar a cama fora e viver a minha paixão, né? Uma mentira. Não vou, né? Não, isso não é da minha natureza. Então agora eu tenho que aceitar os argumentos lá do irmão. Ele foi contundente. Eu gostaria que esse TCC viesse aí para o mundo maçônico, mas infelizmente você tem que entender as entrelinhas do que ele quer apresentar, porque senão você vai se perder no raciocínio. Ele se acovardou, ele não foi até o fim, ele não defendeu a tese dele até o fim. Então, olha só, se os pontos apresentados pela Grande Loja está sujeito à mudança ao seu bel prazer, se os 12 pontos também estão sujeitos à mudança pelo bel prazer da Grande Loja Unida da França, ora, aí vamos estender essas prerrogativas de mudança que as potências têm, segundo a sua soberania. Eu pergunto a você que pertence à autocracia das potências maçônicas da autocrática e também das potências maçônicas que não estão, você pode mudar a sua Constituição, acrescentar ou diminuir ou tirar? Pode? Você vai dizer para mim que pode. Você pode fazer mudança no seu Código Disciplinar? Pode. Você pode fazer mudança no seu Código Eleitoral? Pode. Você pode fazer mudança em tudo, mas você pode mudar os landmarks? Hein? Você pode mudar os landmarks? Hein? Você pode simplesmente dizer que não obedece mais, mas mudar, porque é uma prerrogativa da maçonaria universal regular. Então toda a potência maçônica que esteja dentro dos padrões dos landmarks é uma potência maçônica regular. E eu estou aqui para ouvir uma contextualização que retire essa verdade. Por quê? Porque no 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, o que ela pede? Que você obedeça os landmarks. Nos 12 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da França, que eu vou usar assim agora, 12 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da França, o que ela pede? Que você obedeça os landmarks. Então, meus irmãos, o pilar da maçonaria universal é os landmarks. Contra fatos não há argumento. Constituição de loja tal, de potência tal, não é a regularidade da maçonaria universal. São prerrogativas, são pontos do que consiste a prerrogativa da potência. Se a potência maçônica, como a Grande Loja está fazendo, como a Grande Loja da Inglaterra está fazendo, se ela coloca, segundo a sua Constituição, segundo o seu regimento, que ela aceita transexuais e etc., ela está dentro do seu direito, está dentro da sua soberania. Agora ela tem o direito de fazer ou não. Como hoje a potência Grande Loja Unida da Inglaterra, ela reconhece, não tem convivência, mas reconhece a maçonaria feminina. Isso é fato, está aí no mundo maçônico. Então, tem que se entender o seguinte, você tem que ser respeitado a soberania das potências. Então, eu deixo aqui bem claro para vocês, potência regular é aquela que obedece os landmarks. Fora disso, são fóruns administrativos. Aí eu vou trazer uma questão à tona, para melhor entendimento, para que você possa, de uma vez por toda, entender, e também foi até um assunto que o irmãozinho me abordou agora pela manhã, o que seja uma loja maçônica regular. O
que seja uma loja maçônica regular. Já está em 19 minutos, ó, meus irmãos. Você me permite eu falar, né, em outro vídeo, né, o que seja uma loja maçônica regular, porque vai estar dentro desse estudo que eu estou te apresentando, ok? Está dentro desse estudo, beleza? Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.